Bom, queridos, hoje a gente vai começar a falar sobre a vinda de Jesus em glória. A vinda de Jesus, a volta de Jesus, ela foi dividida em duas etapas. Primeiro, para os gentios, que foi o arrebatamento da igreja, e a segunda etapa para o povo de Israel, para a nação judeia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda volta de Jesus em glória e depois a gente vai fazer um apanhado geral do significado geral da volta de Jesus, né? Bom, a segunda etapa, a volta de Jesus em glória, a segunda etapa, a volta de Jesus, ela deu-se para se cumprir as profecias das 70 semanas de Daniel. Abre lá em Daniel 9, 25 a 27. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A ideia original de Deus em relação à nação de Israel é que Jesus viesse, o Messias viesse, restaurasse a nação de Israel, redimisse Israel dos seus pecados, e Israel seria a nação missionária para evangelização das demais nações. Mas como Israel ele rejeitou o Messias, o prometido, então Deus ele inverteu a ordem das coisas. A ordem original de Deus é que primeiro Israel, depois as demais nações. Como Israel rejeitou, Deus fez o contrário. Deus primeiro resgatou as nações, evangelizou as nações, para depois lidar com a nação de Israel. Vamos mostrar aqui alguns textos que mostram essa inversão de ordem por parte de Deus. Pet, lê para a gente. Mateus 19, 29 e 30. Mateus 19, de 29 a 30. Mateus 19, 29 e 30. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Então, Jesus falou que no reino eterno, aqueles que deixou tudo para seguir a ele vai ganhar muito mais. Porém, muitos daqueles que seriam os primeiros vão ser os últimos e os últimos serão os primeiros. Ou seja, houve uma inversão. Primeiro, era vontade de Deus restaurar a nação de Israel. Israel rejeitou a salvação de Deus. Então,
Deus enviou sua salvação em primeiro lugar aos gentios e depois à nação de Israel. Um outro texto que Jesus fala sobre isso está aí mesmo, Mateus 20, de 8 a 16. Ao cair da tarde, viu o Senhor Davi ao seu administrador. Esse? Isso. Chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Até 16? Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberia mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus aos teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, isso aí foi a parábola dos trabalhadores, né? Jesus chamou primeiro uns, depois outros, aí ele inverteu a ordem das coisas, ou seja, primeiro ele pagou os que chegou por último e depois pagou os primeiros. Os primeiros, por ter trabalhado mais tempo, achavam que ia ganhar mais. Mas, na verdade, ganhou a mesma coisa e reclamou. Então, o contratante, né, aquele que contratou, disse: olha, aquilo que é meu, eu faço o que eu quero. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso aí também se referindo à nação de Israel. Deus chamou a nação de Israel primeiro para que essa nação fosse a missionária para as demais nações. Essa nação rejeitou. Deus, então, chamou um povo para colocar Israel em ciúme, para que esse povo gentio fizesse aquilo que Israel deveria ter feito e não fez. E Lucas 13, Beth, de 28 a 30. Ali haverá choro, é esse mesmo? 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há muitos que virão ser primeiros, os primeiros serão últimos. Então, mais uma parábola de Jesus, em que Jesus ensina que haveria a inversão de valores. Então, na segunda etapa da volta de Jesus, ele vai estar voltando para a conclusão da ordem de valores. Ou seja, depois da segunda vinda de Jesus para o povo de Israel, vai ser instaurado o julgamento das nações e depois virá o milênio, quando no milênio Israel vai ser a capital do mundo e aí vai cumprir as outras profecias que diz que de Israel será a nação missionária para as demais nações demais nações que não receberam o evangelho antes. E então será instaurado um milênio. E quando nós vamos falar do milênio, nós estaremos vendo algumas profecias, promessas, que se cumprirão com a volta de Cristo. Ou seja, houve um atraso por causa de Israel, houve um atraso para o povo de Israel, Deus sabe quantos anos são. Hoje nós estamos no ano de 2021. Ou seja, tem mais de 2000 anos que Jesus Cristo morreu e que
Israel já deveria estar ocupando a sua posição como o país missionário. Eu não sei quanto tempo mais vai voltar para Jesus arrebatar a igreja e voltar a lidar com o povo de Israel. Mas nós sabemos que quando Jesus voltar para o povo de Israel, vai se cumprir as 70 semanas de Daniel, que, como nós vimos lá no texto que Beth leu, de Daniel capítulo 9, de versículo 25 a 27, quando ele rejeitaram o Messias, abriu-se um hiato. A contagem das 70 semanas foi interrompida e Deus passou a lidar com a nação gentia. Quando o tempo do gentio terminar, nós já vimos esse versículo lá no livro de Romanos, capítulo 11, se eu não me engano, que quando terminar o período dos gentios, então todo Israel será salvo. E nós sabemos que o período do gentio vai se dar durante o final do período do gentio, vai se dar no início da grande tribulação, quando no período da grande tribulação Deus vai estar lidando diretamente com a nação de Israel. Alguma dúvida em relação a isso aí? Nós temos um gráfico aqui, eu já li esse gráfico antes, e vou ler novamente, que é para ficar fixado nas nossas mentes, que mostra a diferença entre as duas etapas da volta de Cristo. E nós vamos falar novamente em relação ao arrebatamento e à vinda de Jesus em glória. Primeiro, no arrebatamento da igreja, a volta dele vai ser invisível, ou seja, só quem vai ver, perceber, usufruir é a igreja do Senhor. Beth, lê lá, 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo, ele diz que a ordem do arrebatamento na igreja é a seguinte: primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão, depois o nosso corpo será transformado e estaremos juntamente com os mortos, vamos entrar juntamente ao encontro do Senhor nos ares. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós não vamos ler agora, Paulo diz que isso tudo vai acontecer num abrir e num fechar de olhos, ou seja, durante o período em que eu consigo abrir e fechar os olhos, os mortos vão ressuscitar, nós seremos transformados e estaremos com o Senhor nos ares. Na segunda etapa da volta de Jesus, ela vai ser visível, ou seja, todos os olhos irão ver. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E esse texto é o texto que eu não consertei? Não, tem outra. Deixa eu ver se eu consertei no outro. Deixa eu ver se eu consertei no outro. Mateus, não é? Esquece Tessalonicenses aí, tá? O texto é Mateus 24, 40 e 41. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Eu acho que E a outra vai ser visível, nós já lemos, é Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, na vinda de Jesus em glória, vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ou seja, vai ser algo visível a todos os olhos.
O local de encontro da igreja com o Senhor Jesus vai ser nos ares. 1 Tessalonicenses 4:17. Acho que agora é aquele texto que não lembro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, o encontro da igreja com o Senhor Jesus Cristo vai ser nos ares. Nós seremos arrebatados e nos ares nós iremos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Para o povo de Israel, Jesus ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Zacarias 14:1-4. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, na segunda etapa da vinda de Jesus, o local vai ser no Monte das Oliveiras, que vai ser o local da grande batalha entre a nação de Israel e os exércitos dos anticristos. Jesus vai chegar nesse lugar e vai vencer essa batalha para a nação de Israel. E aí, toda a nação de Israel irá ver o seu Jesus, o Messias esperado, e ali a nação de Israel vai se converter ao Senhor. Interessante, né, que nessa etapa vai ser o grande Messias que Israel esperava quando Jesus veio a primeira vez. Vai ser o grande general de guerra que vai livrar Israel da derrotada pelos seus inimigos. A consequência do arrebatamento da igreja vai ser o tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3:12-14. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Tá bom, só até aí. Então, isso aí é o texto em que Paulo fala do tribunal de Cristo. E aí nós lembramos, né, que a palavra que Paulo usa para esse tribunal aí é bema, ou seja, tribunal compensatório. Vai ser o momento, logo depois do arrebatamento da igreja, em que as nossas obras serão julgadas para efeito de galardão. A consequência da vinda de Jesus em glória vai ser o julgamento das nações. Joel 3:12. Levanta-te as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Então, é o julgamento das nações. Querido, não confundir esse julgamento das nações com o juízo final, não, tá? São coisas diferentes. Esse julgamento das nações são as nações que vão ser julgadas
para participar ou não do milênio. No julgamento final, as pessoas que vão ser julgadas. E nós sabemos que nesse juízo final, todas as pessoas que serão julgadas vai ser para mostrar o porquê elas foram condenadas. Porque a igreja do Senhor Jesus não sofrerá tribunal para juízo. A palavra de Deus diz que aquele que em Cristo não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós fazemos parte da primeira ressurreição. E o que vai ser julgado vai ser as nossas obras. Esse juízo final é a última ressurreição. Somente aqueles que não receberam a Jesus como Salvador que vai participar desse tribunal condenatório. Amém? Então, não confundir o julgamento das nações, que tem a ver com o milênio, com o juízo final, que é para o estado eterno. A segunda morte, tá, querido? O arrebatamento da igreja, ele será seletivo. Mateus 24, 39 a 41. 24, 39, 41. 39 a 41. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Querido, a Renata colocou um gráfico aqui. Nós que temos a apostila, nós temos esse gráfico aí. Eu quero explicar, meu Jesus, mas vocês não estão vendo aqui, eu vou ter que falar. Eu quero explicar esse número de anos aqui, tá? Isso aqui é a parte cronológica desde das 70 semanas de Daniel até o juízo final. Quando nós estivermos estudando Apocalipse, a gente vai ver isso aí com mais detalhes, tá? Esses 49 anos aqui, primeiro, é o tempo da restauração dos muros e da cidade de Israel. Foi a ordem da saída para Neemias para restaurar o muro e as cidades. Esse período que foi levado foi de 49 anos, ou seja, 7 semanas. Depois, tem mais um período aqui de 434 anos, que são as outras 62 semanas, inteirando 69 semanas. Aqui, tem esse atozinho aqui, foi porque Israel, ele rejeitou a salvação, ele rejeitou a Cristo, ele rejeitou o Messias e entregou os gentios para ser morto. Então, abriu-se um hiato para o período da era da igreja. Aqui está Romanos 11, 25, que fala que quando chegar o fim do período dos gentios, então todo Israel será salva. Aqui, depois do período da era da igreja, tem uma setazinha para o alto escrito arrebatamento. Quando chegar o final do período da era da igreja, a igreja ela vai ser arrebatada. Aqui tem um pontozinho de interrogação, porque nós não sabemos quanto tempo esse período vai levar. Depois que a igreja for arrebatada, Israel vai fazer uma aliança com o anticristo de uma semana, que é exatamente a semana que ficou faltando aqui nesse primeiro período de 49, de 7 mais 62. Então ele vai fazer uma aliança com o anticristo por uma semana e vai se completar as 70 semanas.
Só que na metade dessa semana, a aliança vai ser quebrada, a quebra da aliança, então vai vir o período da grande tribulação. Aqui tem uma setinha, tá vendo? O período da grande tribulação, que vai ser de 3 anos e meio. Terminado o período da grande tribulação, que vai terminar com a guerra do Armagedon, que Jesus vai terminar essa guerra com a sua volta. Então, essa guerra, Jesus vai voltar vencendo os exércitos do anticristo, lançando o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, vai prender Satanás por um período de 1000 anos, que será o período do milênio. E depois desse período do milênio, Satanás vai ser solto por um breve período de tempo, e então vai vir o juízo do trono branco, que aí vai ser o estado eterno. Os salvos para o céu e os que não receberam a Jesus como Salvador, sendo lançados no fogo de fogo e enxofre, onde já estão o anticristo e o falso profeta, dando início, né, à eternidade. Os salvos no céu, os perdidos no inferno. Ficou alguma dúvida em relação a isso daí? A esse gráficozinho aí? Depois vocês dão uma olhada juntamente no gráfico, juntamente com as referências bíblicas que tem aqui, que é muito interessante, é muito legal. Mas ficou alguma dúvida aí para vocês, igreja? Bom, então vamos em frente. Nós vamos falar agora, tá, querido, sobre a vinda de Cristo. E aí, de uma maneira geral, tá? O significado da vinda de Cristo de uma maneira geral. Então, está na nossa apostila. Renata, se você quiser colocar a apostila aí, amém, tá? A segunda vinda de Cristo é mencionada 1845 vezes nas Escrituras, sendo que 1500 é no Antigo Testamento e 318 no Novo Testamento. 5 termos para designar a segunda volta. São 5 termos em grego que os autores bíblicos usaram para ser usado em relação à volta de Jesus. O primeiro termo a gente vê aí. Se a minha pronúncia estiver errada, vocês me perdoem, tá? Mas eu não sei grego. É optomai, que significa aparecer. E quem usou essa expressão foi o autor de Hebreus, lá em Hebreus 9:28. Pode. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Então, o autor de Hebreus diz que ele aparecerá. Ekromai, que significa vir. E ele foi usado por João lá em João capítulo 14, verso 3. Eu vou ler um texto só de cada, tá, queridos? Que é para a gente não perder muito tempo. Se for ler tudo, a hora avança, a gente não consegue. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, João usou o termo aí, Jesus falou vir. João usou aí o termo ekromai. O outro termo foi usado para designar a volta de Jesus, é epifanes, que significa aparição. E ele foi usado por Paulo em 1 Timóteo 6,14.
Que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga também, 2 Timóteo 1,10. É manifesta agora, pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruirá a morte, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e imortalidade, mediante o Evangelho. Tá bom. Então, o termo que Paulo, a palavra que Paulo usou aí para designar a volta de Cristo foi Epifanes, que significa aparição. O quarto termo é Apocalipse, que significa desvendar, revelar, aparecer. 1 Coríntios 1,7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós as revelações do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E a que nós mais conhecemos, pelo menos a que eu mais conheço, que é a parousia, que significa presença, vinda. 1 Coríntios 15, 23. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, a palavra que Paulo usou aí, a igreja de Coríntios, foi parousia, que é presença ou vinda. Significados gerais da segunda vinda. Primeiro, é o anelo da criação. Romanos 8, 18 a 22. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. Então, na queda do homem, toda a criação ela foi amaldiçoada. Na vinda de Jesus, a própria criação vai ser restaurada. A volta de Cristo é o ponto culminante da redenção. 1 Coríntios 15, 51 a 54. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível seja revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Então, a nossa redenção, ela só vai ser completa na volta de Jesus Cristo, quando nós iremos ganhar um corpo incorruptível, ou seja, um corpo não pecaminoso, não voltado às paixões da carne. Aí vai ser o ponto culminante da nossa redenção, quando nós não mais pecaremos contra o Senhor. A volta de Cristo é a grande esperança da igreja do Senhor. Colossenses 3, 4. Deixa ser isso mesmo. Mas... Quanto Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, a vinda de Cristo é a grande esperança da igreja.
é a oração do povo de Deus. Mateus 6:10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, foi a oração que Jesus nos ensinou a orar. Nós pedirmos a vinda do reino de Deus. E esse reino vai se manifestar de uma maneira global, geral, quando Jesus Cristo retornar. E é a previsão dos profetas. Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo estará sobre seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, na vinda do Senhor Jesus Cristo, será implantada aqui na terra novamente uma teocracia. E Israel vai ser a capital central desse governo. Terceiro ponto, o que devemos fazer até a vinda de Jesus? Primeiro, nós devemos vigiar. Mateus 24, 42. Não vai ver como devemos em primeira pessoa não ser estudar, não? Qual? Não, estou lendo só de cada vez qual está falando. Aqui, ó. Preparar a... Não, isso aí eu tô... devemos... desculpa. Mateus, o que devemos fazer até a vinda do Senhor? Primeiro, devemos vigiar. Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Amém. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o Senhor. Devemos servir. Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, nós devemos servir. Terceiro, devemos conquistar a terra. Josué 13, 1. Depois eu quero o nome. Eu ainda estou ensinando a ela a manusear a Bíblia, que ela não aprendeu a manusear direito, não. Era Josué, porém, idoso, entrado em dias. Disse-lhe o Senhor, já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Então, nós devemos possuir a terra. Israel não conseguiu possuir toda a propriedade que Deus separou para eles. Nós fomos chamados para conquistar a terra. Devemos nos preparar. Isaías 52, 7. Não, Isaías, por favor. Isaías 52, 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Interessante esse versículo, eu gostei desse versículo pelo seguinte:
aí diz que conformosos são os pés daqueles que levam as boas novas, que leva a salvação. Queridos, uma das principais motivos, né, pelo que Jesus ainda não voltou é exatamente a misericórdia que ele tem das demais pessoas. Então, por isso que nós devemos pregar, levar o evangelho. Está lá, Beth, lê lá para a gente, 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor e a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem a um arrependimento. Então, Jesus falou, Pedro falou, que Deus ele não retarda a promessa dele, muito pelo contrário, ele é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Uma das razões para que Jesus ainda não tenha voltado é a misericórdia de Deus para com aqueles que perecem. Então, eu gostei muito desse versículo aqui, né, que diz: conformosos são os pés daqueles que levam a paz, daqueles que levam a salvação. A principal maneira que nós temos, meus amados, de nos preparar para a vinda de Cristo é pregar o Evangelho incansavelmente. Essa é a principal missão da igreja, é levar a paz com Deus, é levar a palavra da redenção, da verdade, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E para finalizar essa parte, nós devemos esperar. 1 Tessalonicenses 1:10. E para guardar do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós precisamos aguardar, esperar, e não fazer como esses crentes para quem Pedro escreveu essa segunda carta, porque eles estavam ansiosos. Olha, o Senhor está demorando muito a voltar. Quando ele vai voltar? Quando ele vai voltar? Então, a ordem que nós temos é esperar, de preferência com muita paciência. Amém? Agora, 4 verdades sobre a vinda de Jesus. Primeira, ele virá pessoalmente. Zacarias 14, 3 e 4. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será tendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. Haverá um vale muito grande. A metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, querido, ele vai voltar para o povo de Israel pessoalmente. Atos 1:11. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que entre vós foi assunto aos céus, do modo como o vistes subir. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o vistes subir. Então, ele vai voltar para a igreja pessoalmente. Amém? Do modo como vocês viram ele subir, ele também vai vir para arrebatar vocês. Tanto para Israel como para a igreja, Jesus vai vir buscar os seus
pessoalmente. Ele virá repentinamente. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quando o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Apocalipse 16:15. Eis que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, ele virá repentinamente. Estejamos vigilantes. Ele virá gloriosamente. Lucas 21:27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então ele virá gloriosamente. E ele virá inesperadamente. Mateus 24:44. Para isso ficai todos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então estejais apercebidos, porque a hora em que não esperais, o Filho do Homem virá. Nossos deveres para com a vinda do Senhor. Ponto 5. 5.1. Primeiro, nós devemos crer. 1 Tessalonicenses 4:14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, nós devemos crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, devemos orar. Mateus 6:10 nós já lemos, tá? Vamos ler Apocalipse 22:20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem o Senhor. Eis aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Tem algumas passagens que diz, João fala, né? Ora vem, Senhor Jesus. A oração de João para que Jesus venha. Terceiro, devemos atentar. Tito 2:13. Tito que é 2:13. Tito 2:13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então, nós devemos ficar atentos à volta de Cristo. 5.4. Devemos esperar. 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 1:10 nós já lemos. Então, vamos ler Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, nós devemos esperar. Se tirarmos a doutrina da segunda vinda de Jesus Cristo da Bíblia, ela perderá toda a base da sua sustentação. A fé evangélica, ela está baseada no sentido de que nós estaremos junto com o Senhor, iremos viver a nossa eternidade junto com o Senhor. Então, se Jesus não voltasse, toda a nossa fé
ela não teria toda a nossa fé, toda a nossa esperança, tudo aquilo que nós pregamos e levamos aos incrédulos, não teria razão de ser. Para que eu vou pregar? Para que eu vou me converter? Para que eu vou cristão? Se o meu destino vai ser o de todo mundo. Mas a igreja não é assim não, queridos. A igreja tem a esperança. Esperança nas promessas de um Deus que não pode mentir. Jesus, ele prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. É interessante que quando a gente lê lá o livro de Números, a história de Balaão, Balaque foi lá para que Balaão ele amaldiçoasse o povo de Israel. Balaão disse para Balaque que ele ia perguntar para Deus se ele podia fazer isso. Deus chegou para ele e disse, não, você não pode amaldiçoar a quem eu já abençoei. Ele foi e repetiu essas palavras para Balaque. Balaque voltou levando mais ouro e ele voltou a perguntar ao Senhor se ele podia amaldiçoar esse povo. E Deus chegou para ele, vai lá, mas você só vai falar aquilo que eu mandar você falar. E ele, todas as vezes que ia para amaldiçoar, Deus mandava e ele abençoava. Ou seja, Balaão perguntou uma única vez. Deus disse que não. Porque Deus não precisa falar duas vezes. Deus não muda de ideia. Deus precisa falar uma única vez. Em relação à volta de Jesus Cristo, ela foi mencionada nas Escrituras, como nós vimos lá no princípio, 1845 vezes. Se tivesse só uma promessa da volta de Jesus Cristo, já seria o suficiente. Mas para que Deus provasse, mostrasse para a gente que é fiel, que é verdadeiro, que não tem falha, ele prometeu 1845 vezes. Eu não sei quem são os doidos que contam essas coisas não, mas é legal. 1845 vezes a Bíblia menciona sobre a volta de Cristo. É mais do que motivo para que a gente encha o nosso coração de alegria e de esperança, sabendo que no tempo certo, no tempo determinado, no tempo de Deus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém, querido? Ele prometeu, diz o hino, ele há de cumprir. Se ele falou, é certo que fará. A gente termina hoje esse tema, né, de escatológico, que é a vinda de Jesus Cristo. Se tem alguma dúvida, alguém quer colocar mais alguma coisa, crescer mais alguma coisa, para enriquecer mais a aula, o momento é esse. Alguma dúvida, algum argumento, alguma coisa? Não, eu já ouvi uma pregação que falava, agora eu fiquei na dúvida com relação a isso. Eles falaram que o reino de Deus, a partir do momento que Jesus subiu aos céus e que o Espírito Santo de Deus veio, o reino dos céus chegou até nós. Aí tem essa oração do Pai Nosso: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, esse pastor que fez essa pregação estava falando que tem esses dois reinos no qual nós vivemos, é um reino espiritual, o reino das trevas e o reino da luz. Então, esse reino do qual Jesus está falando nessa oração do Pai Nosso, é esse reino espiritual no qual nós vivemos, que é o reino da luz. E que devemos orar para que esse reino, nós façamos parte desse reino e que vivamos debaixo desse senhorio, desse reino da luz.
Aí, o meu questionamento. Esse reino que ele está falando, ele foi correto nisso que ele colocou? Eu me equivoquei? O que você acha com relação a isso? Bem, Beth, em relação ao reino de Deus, a gente sabe que o reino de Deus ele é muito extenso, ele é muito grande. A igreja, por exemplo, ela faz parte do reino de Deus. Tem o reino de Deus que vai acontecer, já é promessa, que já deveria ter até acontecido caso Israel não tivesse rejeitado a Jesus, mas que nós sabemos que vai ser o reino de Deus aqui na terra, que vai ser no milênio em que vai ser implantado o reino de Deus. O céu faz parte do reino de Deus, onde a gente vai morar. Por isso Jesus nos ensinou que a gente devemos orar assim: venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Toda vez que nós obedecemos a vontade de Deus, o reino de Deus está sendo vivido em nós. Então, o reino de Deus é algo muito amplo. O reino de Deus é algo muito amplo. A Bíblia me ensina que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, Deus, ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Porém, nós sabemos que o reino de Deus ele só vai ser completado nas nossas vidas quando a gente tiver o nosso corpo, o corpo incorruptível, o corpo imortal. Então, o reino de Deus ele é muito amplo. Quem sou eu para dimensionar o reino de Deus? Eu não tenho capacidade para isso tudo, não. Mas eu sei de uma coisa: o reino de Deus está sendo construído na nossa vida. E eu sei que ele vai ser completo quando eu estiver 100%, quando eu estiver 100% revestido dele. Quando não houver espaço na minha vida para outra coisa que não seja fazer a vontade de Deus, o reino de Deus vai estar construído em mim. Quanto mais eu me separo para viver a vida que Deus quer, mais o reino de Deus está dentro de mim. Quanto mais espaço eu dou para o Espírito Santo na minha vida, mais o reino de Deus vai estar implantado em mim. Mais as pessoas vão poder ver que Jesus reina sobre a minha vida. Então é algo muito extenso, muito grande. Eu, sinceramente, não me sinto em condição de desvendar todos os mistérios do reino de Deus. Acredito até que se eu fosse capaz de fazer isso, não seria a Trindade, mas seria o quarteto: Pai, Filho, Espírito Santo e Reinaldo. Então eu sei de uma coisa, que o reino de Deus vai ser implantado, é promessa da Bíblia. A gente, quando estiver estudando lá sobre o milênio, a gente vai falar mais claramente sobre isso, mas eu sei também que a igreja é parte do reino de Deus aqui na Terra. Então, o reino de Deus já está implantado, sendo vamos dizer, eu entendo, na minha percepção, o reino de Deus está sendo construído dentro de cada um de nós. E quanto mais parecido com Jesus eu for, mais o reino de Deus vai estar implantado em mim. Eu entendo assim. Eu gostaria de passar essa pergunta para vocês. O que vocês acham sobre isso, sobre o reino de Deus? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Quem vai ser o segundo? Ninguém gostaria de falar sobre isso? Então, eu vou pedir para Renato falar primeiro. Fala aí, Renato. Deixa eu só ver um texto aqui. Tá desligando. Só ver um texto aqui, peraí. Tá bom. Falta de novo. Só ver um texto aqui.
entendo que o reino de Deus tem a ver com o governo de Deus, né? E aí a manifestação desse reino, quando João, né? João, depois que está preso, ele pergunta, né? Ele manda mensageiros a Jesus com essa pergunta, né? Tu mesmo ou devemos esperar outra? Ele diz, ó, aí ele fala os sinais do reino, né? A manifestação desse reino. A manifestação do reino, ela já existe, o reino já está presente, ele se manifesta. Agora, como o Reinaldo falou, entendo, nessa questão progressiva da conclusão desse reino com do governo total de Deus, né? Deus tem um governo, tem um governo de tudo. A gente acabou de ver ter uma aula aqui que a gente acompanha de maneira linear todo o controle de Deus sobre a história. E quando Deus, a gente vê a questão do anticristo, quando ele governa, Deus permite, mas depois Deus vem e tira esse poder, e é esse governo dele. Os teólogos, tem teólogos que usam uma expressão, o já e ainda não, né? O já no sentido da manifestação dele, e o ainda não porque ele não está completo, mas ele já se manifesta. E aí você tem essa questão desse reino, desse governo universal, e como o Reinaldo colocou, uma questão pessoal, né? É quando eu me submeto a esse governo, é como eu pessoalmente me submeto a esse reino, a esse governo de Deus sobre a minha vida. É o que ele colocou, quanto mais eu permito ser conduzido pelo Espírito Santo, quanto mais eu me submeto, mais esse reino, ele se manifesta, esse governo é estabelecido. Essa é a minha visão, né? Não sei se eu me fiz entender, mas essa é a visão. Mas ele já manifesta e a gente vê os sinais, como ele falou, né? Os cegos veem, os coxos andam, os sinais dessa manifestação. E assim como nós vemos a manifestação do reino das trevas, né, a gente vê a manifestação do reino da luz. E a gente vê claramente a manifestação do reino nesse sentido do governo que Satanás tem nessa condição do mal, né? Eu entendo dessa maneira. E tem uma coisa muito interessante desse estudo, né? O resumo do resumo, uma coisa que me chama a atenção é quando o Reinaldo colocou que Israel era uma nação missionária. Israel tinha uma missão. E Israel rejeita, né, a Cristo, e rejeita essa missão, e aí essa missão ela é transferida, ela é delegada para a igreja, que tem uma missão. Então é importante esse estudo para que nós venhamos a entender a importância que nós temos, o papel que nós temos dentro de toda essa história universal. E aí, quando ele gosta muito de observar, a promessa não tardou, é porque Deus é longânimo, mas ainda tem uma coisa que existe, que é a condição da igreja. Isso é muito interessante para nós. E aí, nós, enquanto igreja, novos discípulos, nós temos lá, né, a nossa visão de fazer discípulos, e o nosso texto base é Mateus 28, de 18 a 20, e de fazer discípulo, né? Então essa é a nossa missão. E interessante que tudo aquilo que nós ouvimos e que ainda vamos ouvir, ainda tem muita coisa para a gente ouvir e acompanhar, me chama a atenção, primeiro, que Deus criou o homem para estar com ele e para o relacionamento com ele. Isso é quebrado lá na queda, e a partir daí existe toda uma ação de Deus para que isso seja restaurado. E aí ele tem um chamado universal no sentido de estar com ele todo homem. Para isso, ele separa uma nação para estar com ele, ser dele, cumprir uma missão
para que por meio dessa nação missionária o homem ele seja alcançado e volte para Deus. Essa nação rejeita, ele levanta a igreja com esse propósito para que isso aconteça. E a condição relacional de Deus como a base de relacionamento. A gente vê que em todo momento ele mantém um relacionamento com Israel, desde a escolha, desde a chamada, desde a aliança que ele faz com Israel. Ele tem um relacionamento com Israel. A gente vê o Antigo Testamento, a gente vê essa relação pessoal de Deus, como ele trata, como ele se relaciona, depois como ele se relaciona com a igreja, né? E quando da vinda de Cristo, né, nós temos, como nós aprendemos aí, nós temos a vinda invisível, que é o arrebatamento da igreja, e depois nós temos a vinda triunfante, gloriosa, que ele é visto por todos. E nesse contexto, Deus vem tratar diretamente com a nação de Israel, vem livrar, e nessa batalha aí que foi passada, relacionamento de Deus com Israel, e nesse momento a igreja, nós estamos ligados com Jesus, estamos no relacionamento com Ele. Isso é maravilhoso, é fantástico, né? Essa condição de relacionamento. Então, o chamado de Deus para nós é um chamado ao relacionamento. Desde a criação do homem, desde o início, o chamado de Deus para o homem é para um relacionamento. E o chamado de Deus para nós é o relacionamento. Para Israel era aquele relacionamento com ele, quando Israel rejeita o Messias, mas também pede um rei e quer ser como outras nações, né? Uma rejeição, mas tinha um relacionamento. Deus tinha um relacionamento pessoal com Israel. A gente vê momentos fantásticos. Deus acompanha aquele povo na saída do Egito, cuida daquele povo, né? Naquela trajetória. Deus manda comida do céu, Deus tira a água da pedra, da rocha. É maravilhoso, é impressionante isso, né? Então, que nós possamos entender essa questão do relacionamento e buscar viver esse relacionamento. Então, agora, nesse tempo que vivemos enquanto igreja, né, que nós busquemos esse relacionamento e conduzir outras pessoas ao relacionamento com Deus. E aí vem um erro que a gente comete, né, e eu quero observar esse erro aqui que a gente comete, inconscientemente, não é consciente, muitas vezes inconscientemente, que muitos têm uma visão de que a pessoa tem que estar na igreja. Sim, tem que estar na igreja, mas ela tem que estar na igreja a partir de Cristo, a partir de um relacionamento com Cristo. Porque às vezes as pessoas estão na igreja, buscam um relacionamento, estar na igreja, mas não tem um relacionamento com Cristo. E o que salva não é a igreja, o que salva é Cristo. Quem salva é Cristo. Lógico que a igreja ela é portadora da mensagem da salvação, mas é Cristo. E aí que fica essa mensagem para a gente de um relacionamento com Jesus. Amém? Vou ficar por aqui para não me alongar mais. Querido, eu gostaria de ler aqui o finalzinho do estudo sobre o milênio, e eu gostaria de ler aqui como é que a apostila encerra esse estudo do milênio. Milênio será a resposta às milhões de oração do povo de Deus através dos tempos. Venha o teu rei. Amém. Amém. Amém.